Bom dia a todos, mais uma vez, aqui nessa tribuna. Agora em questão, o projeto de lei 61. Presidente, gostaria de pedir silêncio no plenário. Obrigado. Agora em questão, o projeto de lei ordinário 61, que garante o direito dos estudantes de participarem em intervalos religiosos. Eu acho importante deixar claro aqui, tá? Esse projeto de lei não quer, primeiro, obrigar a realização de intervalos bíblicos nas instituições de ensino, não. Esse projeto de lei não quer penalizar aquelas pessoas que não concordem com determinada religião, não. O que esse projeto de lei quer fazer é garantir um direito, que já é constitucional, de professar a fé. Esse projeto de lei quer garantir o direito dos estudantes se reunirem no intervalo da aula para poder ter um intervalo bíblico ou qualquer outro intervalo. Eu vou ler aqui a ementa do projeto. Talvez algumas pessoas não tenham lido. Rapidamente aqui. Assegura o direito à livre manifestação individual e coletiva de estudantes nas dependências de estabelecimentos públicos e privados de ensino situados no município do Recife para atividades relacionadas ao estudo, à troca de experiências e à prática religiosa. Dispõe sobre a disponibilização de espaços para tais manifestações e dá outras providências. Ou seja, aqui a gente não fala qual vai ser a religião. E mesmo se fosse, por quê? O que motivou esse projeto de lei? Eu vou lembrar aqui para os meus colegas vereadores. Ano passado, no final do ano, como eu falei no pequeno expediente, vou repetir aqui, o Sintep, o Sindicato dos Professores do Estado, acionou o Ministério Público para, de alguma forma, tentar barrar alunos da rede pública do estado de Pernambuco, de que? Qual era o crime? Se reunirem no intervalo para fazer o intervalo bíblico. O crime dos alunos era esse. Não era tentar explodir o aeroporto, igual a gente colocou o busto aqui. Não, era se reunir para poder professar a fé. Caramba, que crime! Então, por conta disso, o que a gente pensou? Vamos criar um projeto de lei para que a proibição seja proibida. Para que o Estado não intervenha na fé das pessoas. Muito se confunde. O Estado é laico, então não pode ter intervalo bíblico, mas é aí que você se confunde. Laicidade é diferente de laicismo. Laicidade é justamente essa definição. É você garantir o direito de professar a fé de quem quer que seja. Laicidade é você dar as providências, dar o direito, dar, no caso da escola, o local para o aluno professar a fé, seja evangélico, católico ou qualquer outra religião. E esse projeto de lei aqui não fala nada além disso, nada. Aí vale mencionar, vamos falar aqui, poxa, Tiago, mas esse projeto de lei vai obrigar escolas confessionais a aceitarem outros. Mais uma vez, o artigo 8º desse projeto, meio que fala que isso não vai acontecer. Então assim, esse projeto de lei, de novo, não obriga ninguém a nada, não vai obrigar nenhum aluno a fazer o intervalo bíblico. Não vai colocar a arma na cabeça do aluno e falar, faça o intervalo bíblico, não. É apenas dar o direito para, caso o aluno queira realizar o intervalo bíblico, ele realize. Agora, nesse momento, vou falar mais tarde, eu vou passar a parte para o vereador Felipe Alecrim, que é católico, que também está nessa luta conosco, para poder falar algumas palavras. Vereador, o senhor tem uma parte. Obrigado, vereador. Quando a fé encontra espaço, a intolerância perde força. É importante fazer esse registro, porque o que esse projeto pede é que seja permitido o aluno professar a sua fé
a partir de um intervalo religioso nas escolas municipais, estaduais, instituições privadas também. Talvez a gente nem precisasse discutir isso aqui nesse plenário, porque é um direito, inclusive, previsto na própria Constituição. É como se nós estivéssemos aqui chovendo no molhado. Muitas pessoas usam do termo ou do argumento de que o Estado é laico. O Estado é laico, mas não é laicista, ou seja, o Estado não é inimigo das religiões. E quando a gente volta o nosso olhar para o propósito desses alunos se reunirem para partilhar, para compartilhar a palavra de Deus, a gente já associa a esse momento ações extremamente positivas, porque se você volta o seu olhar para um Jesus histórico, não há nada que desabone a história de Jesus Cristo. Quando você volta o seu olhar do ponto de vista da fé, do cristianismo, nós estamos falando do nosso Deus. Jesus Cristo é Deus e os seus ensinamentos penetram o coração das pessoas e produz esperança, fé. Os ensinamentos de Jesus é capaz de retirar muitos dos problemas que hoje tocam as crianças e a juventude. Acesso à droga, problemas psicológicos de depressão, de síndrome do pânico e tantas outras mazelas que tocam, como eu disse, as crianças e os jovens, não é só da cidade do Recife, mas do nosso estado e de todo o país. Então o projeto é muito importante e eu tenho convicção, vereador, que essa casa vai aprovar, especialmente porque a maioria dos parlamentares que caminham, que abraçam a sua missão nesse poder legislativo, professam a fé cristã. Portanto, reconhece a importância das pessoas se reunirem e de partilharem a palavra de Deus e de carregar consigo em seu coração os ensinamentos de Cristo Jesus. Porque isso faz um bem profundo às pessoas que acolhem a palavra e um bem ainda maior ao testemunho que é levado sempre, sempre, com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, porque é esse o objetivo daqueles que compartilham e que levam testemunho de Cristo Jesus nessa vida e diante dessa sociedade tão sofrida e tão cheia de mazela. Então, conto com o nosso apoio, nosso voto é sim, e eu tenho certeza que essa casa vai dar a resposta e que os parlamentares votarão sim também a possibilidade dos alunos se reunirem no intervalo religioso. Obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo 100% vossa parte. E de imediato já passo a parte para o vereador Gilson Machado. Em primeiro lugar, vereador Tiago Medina, queria lhe parabenizar pelo projeto e fica a reflexão, até que ponto a gente chegou. Porque eu trouxe aqui hoje a Constituição Federal de 1988. Aí eu abri na primeira página e na primeira página fala que é livre a liberdade de expressão e manifestação religiosa. Até que ponto a gente chegou em que um parlamentar tem que fazer um projeto de lei para assegurar o que já está aqui? Já está tudo escrito aqui. Será que isso vale de alguma coisa hoje, Tiago Medina? Eu acho que não. Isso daqui está sendo rasgado pelas 11 cabeças do STF. A realidade é essa. Quero dizer que apoio 100% do seu projeto, porque é livre a manifestação de ideias, de religiões, e o seu projeto incorpora justamente isso. Independente da fé que você tem, você vai estar livre na escola para manifestá-la. Então, o que o sindicato tentou fazer nas escolas do Recife é, mais uma vez, politizar a educação. Por isso que a gente bota aqui um voto de repúdio a quem usa sindicato para fazer política eleitoral. E quem não está seguindo a nossa Constituição Federal. Porque
traidor da Constituição Federal é traidor da pátria. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu incorporo 100% vossa parte. De imediato já passo a parte do vereador Eduardo Moura. Agradeço a parte, Tiago Medina. Ia para a discussão, mas vou usar aqui o a parte, porque o senhor já tratou do que eu ia tratar. A questão de laicidade é importante. Eu só queria registrar uma coisa aqui. Muito se faz e muito se fala nos meios de comunicação em homenagens às religiões de origem afro, né? Muito se fala em religiões que não são as cristãs, mas toda vez que tem a ver com a religião cristã, a coisa entra numa discussão. É como se houvesse uma resistência aos cristãos. Me lembro bem do início dessa história, foi quando alunos estavam lá e simplesmente queriam, no recreio, ler a Bíblia. Qual é o problema? Não estavam impedindo aula, não estavam aliciando ninguém para que a pessoa fosse lá para ler a Bíblia junto, apenas queriam parar e ler a Bíblia. Qual o problema? Como eu também não vejo problema, você é lá da religião de matriz africana, quer no seu intervalo estudar sua religião? Vá lá. Ah não, o seu profeta é Maomé, é o Islã, vá lá. Você é budista, tem problema não. Você é da religião dos cristais que refletem o sol. Não tem problema, vá lá, pega os cristais e fique lá. Não tem problema não. Mas toda vez que se fala, e aí eu preciso falar, no nome de Jesus Cristo, parece que há uma resistência. E a gente que é cristão, a gente entende que resistência é essa. Nós estamos numa luta espiritual gigante. E atitudes como a sua, como a das pessoas que estão aqui, são muito importantes porque a gente está defendendo o bem. Eu não estou falando aqui que eu estou defendendo somente quem acredita em Jesus Cristo ou quem é cristão. O que a gente está tratando aqui é de liberdade. Liberdade que não incomode os outros. É muita hipocrisia você defender a liberdade de pessoas fazendo protesto fechando rua. O que impede o direito de ir e vir das pessoas. Mas por que não defende essa liberdade tão básica de uma pessoa querer... Toma um curso na faculdade, deu um intervalo de uma hora para outra. Eu não quero ir lá comer na rua do lazer, não. Eu quero sentar e ler minha Bíblia. Qual é o problema? Eu vou sentar e ler minha Bíblia com meus amigos. Posso não? No corredor ali da Católica, da Federal, o que for. Então, existe uma resistência para tentar impedir que os cristãos simplesmente atuem. Não aliciando ninguém. Mas não há essa resistência quando a coisa não é envolvendo Jesus Cristo. E eu preciso defender Jesus Cristo aqui por ser cristão. Mas como vereador, a gente precisa defender a liberdade. E para mim defender a liberdade é em todos os pontos. O senhor já falou tudo aí, o senhor fez um discurso maravilhoso. Só pontuar. A defesa deste projeto que o senhor está colocando aí é para que todos, independente de preferência, tenham a mesma liberdade de sentar num canto, na sua escola, no seu trabalho, ler a Bíblia, ler o Alcorão, ler o que for. Não tem problema. É uma defesa de liberdade. Parabéns, Tiago Medina, e conto com o meu voto sim. Obrigado, vereador. Incorporo 100% o vosso parte. Nesse momento, da primeira discussão, não consigo passar a parte por faltar apenas 1 minuto e meio, mas nos próximos 15 já vou passar a parte do vereador Fred Ferreira. O que Eduardo falou resume muito bem o que a gente vive hoje aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. Se fosse, vereadores, qualquer outro projeto, sobre qualquer outra religião, se bem que a gente nem fala de religião no projeto, mas se fosse qualquer outra religião, seria desse jeito aqui? Com o plenário esvaziado? Porque quem está assistindo a transmissão não vê, mas quando foi começar a votação, o que aconteceu? Praticamente todos os vereadores saíram do plenário. Será que é coincidência, presidente? Eu acho que não, né? Então, fica evidente aqui, como o vereador Eduardo Moura muito bem falou, isso aqui é uma luta entre o bem e o mal. E fica evidente aqui. Uma pergunta: qual é a mensagem que a Câmara Municipal do Recife vai passar para o Brasil inteiro? Que simplesmente os vereadores não querem, em sua grande maioria, que os alunos tenham a liberdade de se reunirem para poder fazer algum intervalo bíblico. Qual é a mensagem? Fica muito evidente aqui, de que
quem não votou, quem votou contra, quem esvaziou o plenário, no mínimo, tem alguma intolerância com determinada religião. E não venham falar aqui, não, não é isso, não venham falar, porque ficou claro aqui o que é isso. Ficou evidente. E querer mudar esse discurso é hipocrisia. Meu tempo vai acabar, já peço a segunda parte, se não tiver nenhum outro orador inscrito.